O Santos empata com o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa e com certeza é uma ducha de água fria, o jogo, ainda mais do jeito que se deu o empate. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Já se inscreve no canal e em todas as nossas redes sociais. Bom, gente, o Santos não começou um jogo muito bem, ainda mais pela escalação alternativa que a gente estava usando. Muitos jogadores que não tinham minutagem na temporada entraram como titular nesse jogo. É, Só que o Santos conseguiu construir o resultado. Um pouco de sorte e muito por conta do Brasão. Só que no último lance do jogo, o Santos toma um empate e não tem outra definição. É uma ducha de água fria. É o típico jogo. A gente sabe que no futebol isso acontece, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? E ainda é muito triste, porque ia coroar uma partida espetacular do Brasão. Uma das melhores partidas dele. Fazia tempo que ele não jogava tão bem, né? Não digo uma das melhores partidas dele, mas fazia muito tempo que ele não jogava tão bem assim. Ele jogou muito bem. E a gente é coroado com um gol de empate num escanteio no último lance, sendo que o escanteio não é um pênalti, né, gente? É, não é todo escanteio que a gente vai sair gol. É só tirar a bola, pô. E os zagueiros que a gente tem, a nossa defesa, tava todo mundo desligado, parece. E não tem como não ficar indignado com um empate desse. Ainda mais com o Guarani, que tá na Série C, é um dos piores times do Campeonato Paulista, e a gente toma um empate. Mas vamos lá. O Santos tá com o desfalque do Tiquinho, do Bom Tempo, do Neymar e agora do Gabigol também. Ele tá com uma tendinite. Mas pelo que falaram, ele ainda volta pra jogar contra o Corinthians no próximo jogo, né? E ainda tem essa, né? O Santos tem uma sequência muito difícil pela frente. É Corinthians, Bragantino, São Paulo. Então é complicado. Mas vamos lá. O Santos foi com o Brasão, o Mike, que não comprometeu dessa vez, mas óbvio que ele não é um grande lateral. Já foi, mas não é mais. Adonis Frias e Zaivaldo, que se o Santos não tivesse sofrido o empate, eu até falaria que eles fizeram uma partida ok. Mas tomamos um empate, os dois zagueiros moscando lá no escanteio, não tem como não falar mal deles. Vinícius Lira, que é a melhor surpresa do Santos, né, para essa partida. Óbvio, a gente já falou no outro vídeo. Ele é 1000 vezes melhor que o Escobar, é claro pra gente. E agora ficou, espero que tenha ficado claro pro Voivoda também. Arão e Zé Rafael e Gabriel Menino no meio-campo. A gente fez uma trinca. O Voivoda já tinha testado essa trinca, só que ao invés do Gabriel Menino era o Schmidt. Dessa vez foi com o Gabriel Menino, que não fez uma baita estreia, mas fez, acho que ele pode ser útil, mas não como titular. O Zé Rafael ainda tá pegando ritmo, né, na temporada. Não jogou nenhum jogo como titular, esse foi o primeiro. O Arão foi bem. Roleiser fez uma boa partida, o Barreal fez o gol. E o Tassiano, ele fez um gol impedido, teve algumas chances, mas não desempenhou tão bem. Bom, então o primeiro tempo do Santos foi muito complicado por diversos motivos. O Guarani estava com muita raça, tava jogando bem. O Santos não estava conseguindo aplicar a pressão pós-perda que a gente normalmente aplica. Tá? O Guarani estava se saindo muito bem, né, lá de trás, né? E pressionando. E o Brasão defendendo. E foi assim a maior parte do primeiro tempo. Já pro finalzinho, o Roleiser deu umas duas achadas no Barreal, que conseguiu finalizar, mas o goleiro deles fez duas boas defesas. E o Gabriel Menino também experimentou de fora da área. Foi um bom chute e o goleiro deles defendeu também. Uma boa partida do goleiro deles também. E basicamente foi isso no primeiro tempo. Uma observação que eu acho importante é que a trinca desse meio-campo estava muito lenta, com o Schmidt também é lenta, só que não sei, o Zé Rafael estava com mais ritmo, sei lá, eles estavam mais entrosados. Hoje estava faltando bastante entrosamento neles, estava muito espaçado e eles são lentos, então isso estava dando muito espaço para o Guarani atacar em velocidade. E o Barreal, no primeiro tempo, especificamente, ele jogou. Não digo que ele jogou mal, mas as oportunidades que ele teve de fazer o gol não converteu e ele estava jogando do lado esquerdo, que é o lado que ele prefere jogar. Já no segundo tempo ele vai pro lado direito e marca o gol. Então eu acho que ele tem que mudar esse pensamento que ele tem. Se é que ele ainda tem esse pensamento, né? Que ele é melhor no lado esquerdo. Claramente ele é melhor no lado direito. O segundo tempo a gente não faz alterações, nem eles. E o Brasão, com segundos de jogo, ele já faz uma defesaça. E logo depois, mais ou menos tipo 5 minutos do segundo tempo, o Zé Ivaldo abre os braços na área,
e bate na mão dele, é óbvio, pênalti muito claro, e o Brasão defende o pênalti. E, e ele faz outras diversas defesas no segundo tempo. E isso é complicado, né? Porque olha o que a gente passou pra chegar a uma vitória e no último lance a gente toma um empate. Mas então, vamos continuar. O Brasão fazendo várias defesas, defendeu o pênalti. O Zé Rafael sai e entra o Lautaro. Então aí ele volta à formação que o Vojvoda costuma usar, né? Com os dois volantes. Que é agora o Gabriel Menino e o Arão. O Zé Rafael sai, entra o Lautaro, que já entrou meio mal também, do jeito. Não mal, né? É o normal do Lautaro esse. Não é que ele entrou mal, ele é ruim mesmo. Mas só que o Santos consegue fazer uma ótima jogada ensaiada numa falta, tipo, quase no meio campo. O Roleiser toca no Barreal em profundidade e o Barreal cruza na área, o Tassiano faz o gol, só que o Lautaro atrapalha o goleiro do Guarani. E aí acaba sendo marcado impedimento. Só que logo no lance seguinte, assim, 2 minutos depois, o Arão dá um lançamentaço pro Vinícius Lira, que faz um cruzamento também perfeito, e o Barreal consegue desviar a bola para dentro do gol. O Santos abre 1-0 e mantém a partida assim. Só que quando eu mais percebi que o Santos diminuiu o ritmo foi depois da pausa para hidratação. A gente diminuiu bastante o ritmo, mais ou menos uns 20 minutos, né, do segundo tempo. O Santos parou de criar, só que antes disso, depois do gol, o Santos ainda teve a oportunidade de ampliar o placar. E tem que matar o jogo contra um time pior que você, porque o futebol a gente sabe como é que é, e o Santos provou isso hoje, né? Que se não mata o jogo, quem não faz leva, né? São os ditados do futebol e a maioria deles é uma verdade. E aí, o Santos diminuiu muito o ritmo, o Guarani foi voltando a jogar, não bem, né? Não se compara com o primeiro tempo que o Guarani fez, mas eles voltaram a produzir, o Brasão continuou defendendo e o Santos parou de atacar completamente. A gente ainda fez algumas substituições, o Vinícius Lira sentiu cãibra, e ele saiu, Tassiano saiu e o Gabriel Menino saiu. E o Escobar, Schmidt e o Robinho entrou. Eu não gosto de falar mal do Robinho, porque eu acho que ele vai ser um jogador extraordinário e eu sempre peço pra ele entrar e pra mim ele tinha que ser titular, mas hoje especificamente ele entrou muito mal. Não sei se foi porque ele jogou do lado esquerdo, né? O Barreal ficou na direita até o final do jogo, que é o lado que o Robinho joga. Mas hoje ele não jogou bem. Ele na maioria dos lances que o Guarani estava atacando, você via ele entrando na tela, voltando correndo, porque ele estava muito parado lá na frente. E aí ele voltava já cansado para ajudar na defesa. E a gente sabe que depois que o Escobar entrou, ele precisa do apoio do ponta, porque ele é muito limitado. O ponta do Guarani estava acabando com o Escobar. E foi desses lances que o Brasão teve que fazer uma defesaça. O ponta do Guarani pedalou para cima do Escobar, caiu no chão e o Brasão fez uma defesaça. E aí se manteve assim, né? O Santos abaixou muito o ritmo, a garra, né? Pareceu que o Santos tava meio soberbo, assim, depois do gol. Achou que já tava ganho. E no último lance o Santos toma um gol de escanteio. Um gol normal, assim, mas só que é um gol que é por falta de atenção, sabe? E agora a sequência é difícil. Óbvio que é Campeonato Paulista, é o terceiro jogo da temporada. A gente tá indo com calma, mas só que é o Guarani, né? Então o Santos tinha que se impor, mesmo jogando fora de casa, tinha que ganhar essa partida e não foi o que aconteceu. Agora é um jogo na Vila, mas é contra o Corinthians. A gente tá com um retrospecto bom, né? Em clássicos na Vila, a gente ainda não perdeu com o Vojvoda, mas não deixa de ser um jogo muito difícil. Vamos ver como é que a gente vai se sair, vamos ver se o Gabigol volta. Mas essa partida, ela não é tão relevante, mas ela passa a ser um estresse a mais, mesmo se o Santos perdesse só o jogo não seria tão estressante quanto esse empate, né? Essa partida vira um problema por conta de como foi. E é isso. Vamos ver como é que vai ser a próxima partida. Eu espero vocês aqui. Falou, gente. Obrigadão.